calcei pela primeira vez umas botas aos 16 anos. Hoje os miúdos calçam umas botas aos 5 anos, 6 anos. Eu menti, se calhar, à minha família, porque o Porto dava muito mais dinheiro, o Belenenses dava muito mais dinheiro e eu fui para o Sporting porque eu queria. Isso não invalida o amor que eu tenho para o Sporting, mas é uma coisa que nasceu comigo, é uma coisa que a minha mãe me ensinou a ser, é uma coisa que as pessoas não mudam, podem mudar tudo, mas não mudam de clube nunca na vida. Hoje estamos aqui na aldeia de Sarilhos Pequenos para fazer mais um programa Eu Lembro-me de Ti. E estamos aqui porquê? Porque foi aqui que nasceu o nosso querido Manuel Fernandes, um grande símbolo do Sporting, uma grande estrela do futebol nacional. Foi aqui que começou a dar os primeiros pontapés na bola. É verdade. Eu nasci nesta casa. É uma casa que ainda é da família, dos meus sobrinhos, e de facto foi aqui. A minha mãe incentivou-me a ser jogador de futebol, queria que eu fosse jogador de futebol à força, e até os meus 10 anos ela organizou muitos jogos aqui era tudo areia, Aqui neste sítio. E é plano, é bom para jogar a bola. É bom, ali 5 contra 5, 4 contra 4. Queríamos era jogar e aqui foi ela que de facto organizava esses jogos por causa de mim, que ela queria mesmo que eu fosse jogador de futebol e portanto foi a minha infância, foi toda passada aqui nesta rua e mais a rua ali de atrás da Taipa, que era o nome da nossa equipa e portanto é um prazer, é um gosto muito grande estar aqui novamente a recordar estes tempos que foram maravilhosos. Por alguma razão, Sarilhos Pequenos é terra de muitos jogadores que se integraram no futebol português. É verdade. Eu lembro-me quando houve um Sporting Benfica que a terra mais representativa no jogo era Sarilhos Pequenos, porque tinha 3 jogadores, que era eu pelo Sporting, o Diamantino e o Oliveira pelo Benfica. Exatamente. Foi uma terra que na altura vivia-se muito. Deu muitos frutos. Não havia outras coisas, nós só nos sentimos bem a jogar futebol e mais nada. Eu acho que ganhei uma coisa que é extremamente importante no futebol e foi extremamente importante no futuro da minha carreira. Foi o drible, a imaginação, o controle de bola. E eu lembro-me que calcei pela primeira vez umas botas aos 16 anos. Hoje os miúdos calçam umas botas aos 5 anos, 6 anos. Eu calcei, eu e muitos como eu, calçamos umas botas, porque foi o juvenis, o 1º de Maio, o Clube da Terra, quis colocar pela primeira vez uma equipa de juvenis, com 15 anos, 16, e o que é um facto é que nós demonstrámos logo que éramos tão bons como os outros. Era o futebol de rua. Era o futebol de rua. Que era praticado aqui, ninguém nos ensinava nada, só nos juvenis é que já tivemos um treinador que já nos dava algumas indicações, que jogou também no Seixal na primeira divisão, que era o Sr. António Zé Baiga, e portanto, de resto fomos nós que aprendemos muita coisa, a jogar uns contra os outros, e a rua é fundamental para a arte, para a imaginação, para a criatividade, é muito importante para isso tudo. E faz muita falta, eu acho que ainda hoje faz muita falta ao futebol o jogo de rua. O Manel, pessoa simples, humilde, que nunca abdicou dos seus Sarilhos, viveu aqui sempre. Nunca saí, eu nunca quis viver em Lisboa e eu tinha que me levantar às 6 e tal da manhã para passar a ponte 25 de Abril, para passar antes de 7:15, porque senão podia chegar atrasado ao treino. E era uma das coisas que eu não gostava, era de chegar atrasado a nada e, portanto, chegava com muita antecedência ao estádio, mas nós estarmos
dentro do nosso estádio, a conviver. Na altura convivia-se muito com os sócios, tomávamos um pequeno almoço, não é agora que há grandes pequenos almoços. Nós íamos lá ao bar do Hermínio, que não era sei lá o quê, antes do treino. São outros tempos e ainda bem que o futebol tomou rumos diferentes, mas há uma coisa que eu posso garantir, é que hoje de facto, não quer dizer que não haja jogadores com criatividade, mas antigamente arranjava-se jogadores mais criativos com mais relativa facilidade. Porquê? Porque estão habituados a jogar na rua. E agora estamos aqui no museu do meu querido amigo Manel. Manel Fernandes, o Manel de Sarilhos. Como é que o meu querido amigo foi parar ao Sporting? Primeiro jogou aqui no 1º de Maio com um rapazinho, depois foi para a CUF e depois aparece no Sporting. É isso, é isso. Como é que foi? Não, eu, como todos os miúdos da terra, sempre tive o prazer, o privilégio de querer jogar na equipa do Clube da Terra. E joguei como juvenil. Depois passei logo a cena, porque o clube não tinha júniores. E se calhar foi a minha sorte, porque eu, se tenho ido, como alguns foram, para os júniores do Benfica, do Sporting, e assim fui jogar na 3ª Divisão Nacional. Na primeira vez que houve 3ª Divisão Nacional, fui jogar como sénior. Do Sarilhense. É evidente que eu tinha 17 anos, era um miúdo, o meu pai não queria que eu jogasse, mas eu tomei a decisão de jogar, porque eu na altura também já tinha alguma autonomia para saber aquilo que queria. E o que acontece foi que dei nas vistas, um miúdo de 17 anos normalmente, havia os olheiros que hoje chamam-se os scoutings, os olheiros da CUF, do Barreirense, e o do CUF viu-me jogar e levou-me para a CUF. Em tão boa hora levou-me para a CUF, porque a CUF, sabes que eu sou um sportinguista daqueles mesmo que chorava pelo Sporting quando era miúdo. Mas esta passagem que eu tive pela CUF foi extremamente importante para o salto que eu dei depois para o nosso clube. Tive 6 épocas na CUF, aprendi muito, joguei um ano, nos 18 anos joguei sempre pelas reservas, fui convocado 4 vezes ou 5 pela equipa principal e depois no ano seguinte já fui titular, e está aqui 486 jogos. Eu lembro-me da CUF ser o primeiro clube a ter um campo relevado para treinar. Exatamente. Eu quando fui para o nosso Sporting, quando cheguei, eu vi-me a treinar em campos pelados. E eu não estava à espera disso, porque na CUF eu já treinava em campo relevado há muitos anos. Exatamente. Há muitos anos que eu na CUF já treinava em campos relevados. Portanto, a CUF deu todas as condições para eu ter sucesso e felizmente que depois deu-se o 25 de Abril, que foi uma coisa que acho que foi boa para toda, quando se dá a liberdade, foi espetacular. Depois, mas se souber para o futebol foi maravilhoso. Foi. E foi maravilhoso porquê? Porque eu, em 1972, o Sporting quis-me. E o Jorge de Mel disse que não precisava de dinheiro e que eu e o Vítor Pereira, que éramos os mais jovens, não saíamos por dinheiro nenhum. E eu, mesmo que acabasse o contrato, não podia sair, estava preso. Nessa altura ficávamos presos, agarrados aos clubes, não jogávamos em lado nenhum, não jogávamos ali, não jogávamos em lado nenhum. E por isso é que eu digo que foi bom para o futebol, porque eu acabei o meu contrato em 75, coincidiu com o 25 de Abril. Exato. Deu-se o 25, e depois fiquei livre, escolhi para onde quis. E então, Sporting é que é. Foi o Sporting, mas foi difícil, porque o Sporting não me queria. Em 72 queria, mas em 75 já não vi o Sporting tão interessado em mim. Vi sim outras equipas. E eu tive que me oferecer ao Sporting para ir jogar para o Sporting.
esta é a realidade, é a verdade, Exato. não há quem enganar, é a verdade. Eu menti, se calhar, à minha família, porque o Porto dava muito mais dinheiro, o Belenenses dava muito mais dinheiro, e eu fui para o Sporting porque eu queria. Pelo coração. E o que a minha mãe me dizia quando eu era miúdo, aquelas palavras ficaram-me cá sempre na cabeça. Que eu havia de jogar no Clube da Terra do Sarilhos, ia para a CUF a seguir e depois ia para o nosso Sporting, que ela também era uma grande sportinguista. E adorava futebol. O meu pai nunca ligou ao futebol, mas ela adorava futebol e discutia futebol com os homens. E, portanto, era isso que eu queria, foi isso que eu fiz. Fui sempre assim na vida, tomei as minhas decisões, bem ou mal, foram tomadas por mim e hoje não estou nada arrependido porque o Sporting era tudo o que eu queria na vida. É uma vida marcada pelo Sporting. O Manuel, que chega ao Sporting numa altura difícil e com uma missão tremendamente difícil, que era substituir o Héctor Jazalde, o Bota de Ouro. É verdade, as pessoas estavam... E essa carga, não é? Tinha isso mesmo, o Jazalde, eu era um fã do Jazalde, eu via os jogos todos do Sporting, e o que é um facto é que o Jazalde foi um goleador nato. Substituí-lo era uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que... Qual foi o sentimento do Manel? Epá, vou substituir o Jazalde. Superei isso tudo. E digo-te mais, Vítor. Eu fui... O Sporting, quando o Marselha veio comprar o Jazalde, o Sporting foi fazer um jogo particular a Marselha. E o Jazalde era muito amigo do João Laranjeira, que é nosso amigo, o nosso João. O João era muito amigo dele. E disse, pá, depois do jogo, arranja aí e traz o Manuel Fernandes. Ele pediu-me ao João para me levar, porque eu fui para o lugar dele, não é? Para o lugar dele. E fui comer à casa dele um jantar, um repasto espetacular, com um champanhe francês. Ainda hoje eu não era de beber muito na altura, mas lembro-me perfeitamente desse jantar que foi fabuloso. E depois comecei a conhecê-lo melhor, ele às vezes vinha a Lisboa e treinava connosco. Foi um goleador como poucos no futebol português, e, portanto, mas eu fico feliz porque eu consegui superar, se calhar, a expectativa de muita gente que estava exato. À espera de que eu não conseguisse fazer aquilo que Jazalde fez. Exato. E é evidente que eu tive mais anos que ele, mas orgulho-me bastante também por aquilo que fiz. E quem faz 300 e tal golos num clube como o Sporting tem que sentir um grande orgulho e tem que dizer que eu justifiquei a aposta que fizeram em mim. A propósito dos golos, 300 e tal golos, mas muitas vezes não marcava, podias ter marcado muito mais se marcasse os penaltis, que era o Jordão. O Jordão é que... Vítor, eu era... Também marcaste muitos, mas o Jordão é que fazia... Não, eu nos primeiros anos marcava os penaltis e fiz no primeiro ano 26 golos, no segundo 22. Depois, entretanto, e chegou... até os livros diretos também eras especialista. Eu só dava 2 passos atrás e metia a bola lá onde queria. Mas eu preferia, como capitão de equipa, eu quando tive o papel de capitão de equipa, para mim o capitão de equipa é mesmo para isto. Muitas vezes, mesmo que nós consigamos prejudicar-nos individualmente, mas o coletivo está sempre primeiro. O coletivo está sempre primeiro. E eu senti orgulho de ver o Jordão marcar penaltis, marcar golos, dar golos. Eu lembro-me que as minhas maiores assistências... Quem deu mais assistências a Jordão para marcar golos, se calhar fui eu. Sim, certeza. E quem deu mais assistências a mim para marcar golos foi o Jordão. Porque nós tínhamos uma forma de jogar que nos entendíamos muito bem e assistíamos muito um ao outro. Normalmente hoje são os laterais que aparecem de surpresa, aqueles médios no último passo que isolam o avançado, mas nós estávamos tão rotinados, jogámos 9 anos juntos e sempre a um ritmo elevado e, portanto, Jordão foi... Mas para mim o Jordão foi o maior que passou por mim no Sporting. Quando o Sporting foi campeão em 79-80, o treinador do Porto disse que o Sporting nunca pode ser campeão, nem temos assim muitos receios.
porque o Sporting só tem 3 jogadores, que era o Manoel, o brasileiro, o Manuel Fernandes e o Jordão. Ele sabia porque ele de certeza... Porquê que foi essa conversa que o Porto ia ser tricampeão? O Sporting estava, de certa maneira, limitado, com muitos júniores na altura, o Admar, o Cerdeiro, o Barão, e o Pedroto veio com essa conversa. A realidade é que o Sporting foi mesmo campeão com o Fernando Mendes treinador. E ele sabe porque que se calhar dizia isso, porque ele, aliás, ele sabe quem foi o árbitro nesse jogo, que 2 anos ou 3 depois foi trabalhar para o Porto e que fez tudo para nós não ganharmos o jogo, e ele sabia que ia ganhar o jogo. Só que eu era capitão de equipa do Sporting e disse aos meus jogadores para não tocarem em ninguém dentro da área, porque eu sabia que podia acontecer, que eu senti que o árbitro estava à espera. Agora, foi um jogo que o Sporting lutou, foram 11 jogadores a correr até a exaustão. O Porto ele de facto tinha razão numa coisa, o Porto em termos individuais tinha melhor equipa do que nós, mas nós nesse jogo superámos e foi um jogo importante para sermos campeões. Estamos a referir ao jogo no Estádio das Antas, 1-1. Porto Sporting 1-1. E que sabes houve um penalti houve um penalti que foi repetido. O Vasco defendeu. Foi repetido, era até entrar. Exatamente. E entrou. E houve um golo invalidado ao Sporting a também. mim. Exatamente. A mim, foste tu. marcou fora de jogo ao Freire, o fiscal de linha, foi com a gente à China, que levantou a bandeira, o teu marcou fora de jogo ao Freire, estava caído no chão. Portanto, isto são coisas... Isto é curioso a gente referir isto aqui, porque isto é eu lembro-me de ti. Para esse jogo, como havia muita celeuma, muita suspeição, 3 árbitros. Foram 3 árbitros do primeiro plano. Garrido. O António Garrido foi para árbitro e foram 2 árbitros de primeiro plano para fiscais de linha. César Correia e Mário Luís. Exatamente. Do primeiro plano de arbitragem, 3 árbitros titularíssimos. Nunca aconteceu isso. Nunca tinha acontecido, foi a pedido e aceitaram. Foi um jogo em que nós, o Sporting aí já começou a ganhar um estatuto, já tinha uma equipa. Ainda não tinha aquela equipa que todos nós, mas o Keita, que depois foi para os Estados Unidos, o Artur, um campeão, o Eurico era um central que dava estabilidade defensiva à equipa, e eu e o Jordão lá na frente muitas vezes resolvíamos. Portanto, nós já tínhamos uma equipa boa para fazer ali 3, 4 campeonatos seguidos. E foi... Até porque tinham muita juventude, que rapazes tinham o Mário Jorge, o Cerdeira, o Admar, o Barão, o Virgílio, tínhamos ali muitos miúdos. Exato. E o que é um facto é que nós empatámos esse jogo, podíamos ter ganho, mas eu acho que o Sr. Pedroto não tinha razão de dizer que só o Sporting só tinha 2 ou 3 jogadores, tínhamos mais, mas... O Porto nunca tinha sido tricampeão, preparava-se para ser... Já tinham as faixas no campo, estava tudo com as faixas de campeão, eles tinham tanta certeza... Tricampeão. Eles tinham tanta certeza que iam ganhar o tri, já no campo ia tudo com os tris e depois... Não sei para onde é que eles puseram aquilo, mas se calhar ainda têm lá de recordação. Entretanto, passou mais um ano e o Sporting foi outra vez campeão, 81, 82, com o Malcolm Allison. Mas que época é essa, não é? Esse foi o melhor... Aliás, foi campeão, ganhou a Taça de Portugal e a Supertaça. Tudo. Foi tudo. Foi tudo. O Allison tinha uma capacidade de liderança que agradava aos jogadores de futebol. O jogador de futebol normalmente nasceu de famílias de origens simples e que gostam de ser, não é paparicados, gostam de ser tratados como seres humanos. Porque há treinadores, pela sua posição, que se impõem demais perante os jogadores. E só perdem com isso, muitas vezes. Só perdem. Porque um jogador de futebol é um ser humano que também tem sentimentos. E, portanto, há aqueles que não nos caem no goto. Porquê? Porque têm a mania que são mais perto que os outros. Pois. E isso, para as pessoas como eu e outros jogadores que normalmente vimos de famílias de origem simples,
nada melhor do que ter um inglês, o Alisson. O Alisson foi espetacular. O Alisson pôs-nos a jogar, ganhamos o campeonato com uma facilidade dos diabos. Pôs-nos a jogar um futebol ofensivo que às vezes jogava com quatro avançados, jogava tudo para a frente. E era um futebol atrativo. E o Alisson teve uma coisa que nós ganhamos o campeonato como quisemos, fácil. E com o ambiente sempre. Mas sempre com. Era ele que o fazia muitas vezes. Exatamente, que ele entrava com o seu chapéu charuto e as bancadas todas. Era um ambiente fantástico. O problema dele, muitas vezes, as pessoas não estão habituadas a isto. Eles dizem que ele bebia. É verdade, há um facto, ele gostava muito de beber champanhe, mas não bebia às escondidas, nem fumava às escondidas. Ele bebia à frente das pessoas, porque as pessoas só se gostam de beber um copo. Agora, uma coisa que o Alisson fez, e isso aí ninguém pode acusá-lo de nada, é que ele teve sempre a horas nos treinos. Nunca faltou um treino por estar a beber, nunca, por se deitar tarde, nunca faltou um treino, e era sempre o primeiro a chegar. Eu e ele éramos sempre os primeiros a chegar, e, portanto, foi um treinador que me ficou para sempre no meu coração. Porquê? Porque eu gosto de pessoas assim, pessoas que... Ele, no primeiro jogo, ele disse-me: tu, capitão da equipa, foste expulso. Eu fui expulso no primeiro jogo com o Belenenses. E aquele jogo com o Belenenses, se mais alguma vez vais expulso, nunca mais jogas comigo. Isso mesmo a mim. Assim, eu, se fosse outro, ficava... E foi expulso porquê? Eu fui expulso... Há um penalti que fazia o 2-2. O Jordão marca e o Oliveira vai à baliza buscar a bola e o Horta, que era o central do Belenenses, para não dar a bola, andaram ali os dois, e eu fui lá e afastei-os e tirei a bola. E o Luís expulsou-me sem eu ter culpa nenhuma, que eu fui só lá tentar ajudar. E, portanto, depois o resultado ficou 2-2. E o Alisson disse-me isso. E eu ouvi bem aquilo que ele quis dizer e eu sabia que ele fazia. E até, foi a única vez que fui expulso no Sporting, que foi essa. A verdade é que o meu querido amigo Manelli é hoje em dia um símbolo garantido do Sporting, do futebol de Sporting. Adorado por toda a gente, pela sua categoria como jogador, que era um jogador exímio no drible, no 1 para 1, com um instinto de golo fantástico. Pé direito, pé esquerdo, cabeça, maneira como ele metia o pé na bola, fazia gols de toda a maneira. E na realidade, pela sua categoria, mas também pela sua simplicidade e principalmente pelo seu sportinguismo e fidelidade ao Sporting. E quero com isto dizer que houve uma vez Sporting campeão em 1980 e o presidente do Benfica apresentou um cheque de 30 mil. Não foi o presidente do Benfica? Não foi o presidente, foi alguém amante dele. Não sei quem foi, mas sei que 30 mil contos só pela assinatura para o Manel e para o Benfica. E o Manel chegou-se ao pé do presidente do Sporting, contou-lhe a história. E como é que foi essa situação? Eu conto a história. Esse diretor do Benfica era o Romão Martins, que era vice-presidente ou era diretor de futebol, no caso. E ele ligou-me, eu fiquei surpreso, até porque eu ainda tinha mais um ano de contrato com o Sporting, mas ele disse que não havia problemas, porque isso se resolvia-se. E põe-me um cheque de 30 mil contos na mão. Só para assinar? Só para assinar. E eu disse... Eu nem sabia ler aqueles números, aquilo era zeros a mais. E eu digo, para mim, o que dizia sempre às pessoas, quando havia situações destas. Eu vou falar com a família e amanhã dou uma resposta. E não falei, e nunca mais falei com ele. E, portanto, era muito dinheiro, mas eu digo sempre, e disse a vários amigos meus que jogaram no Sporting, a gente podemos andar a saltar de um clube para o outro, mas se nós nos entregarmos de alma e coração ao clube que gostamos, o ambiente que gostamos de estar,
se calhar mais tarde seremos recompensados. E eu acho que foi o meu caso. Eu acho que as minhas entrevistas como jogador, fora do Sporting, enquanto fui treinador de outras equipas, eu cheguei a ser prejudicado como treinador em alguns clubes, porque quando as coisas não corriam bem, alguns presidentes me mandavam na cara que eu pensava mais no Sporting que na equipa do Goiás. Estás a ver? E isso é coisas que eu não era incapaz de fazer, porque se eu estou a trabalhar num clube, eu estou a representar esse clube, e por muito que gosto do Sporting, se tiver que ganhar ao Sporting, eu ganho ao Sporting, sem problemas nenhuns. Agora, isso não invalida o amor que eu tenho para o Sporting, mas é uma coisa que nasceu comigo, é uma coisa que a minha mãe me ensinou a ser, é uma coisa que as pessoas não mudam, podem mudar de tudo, mas não mudam de clube nunca na vida. Isso aí. Há uma coisa que o Manuel Fernandes é conhecido muito e falado muito, as novas gerações, porque fez 4 golos ao Benfica. E o Manel foi um dos 4 golos ao Benfica. O Manel é um dos 4 golos ao Benfica. Naquela célebre vitória dos 7-1 em dezembro de 86. Eu não quero ser lembrado para os sportinguistas só por esse gol. É evidente que isso é uma coisa histórica. É. Quer queiramos, quer não, o 7-1 fica na história. Ainda não aconteceu um resultado semelhante desde essa altura. Exato. Por isso é que falam sempre, e os jornais aproveitam sempre para falar nessa data. E porque é o rival, não é? E depois fazer ao Benfica 4 golos. Nós podemos falar do Porto, que é um grande clube, e é um grande clube, não tenho dúvidas nenhumas, mas para o futebol nacional, para as pessoas do futebol, o grande jogo é sempre um Sporting Benfica, ou um Benfica Sporting. É o grande derby. É o grande jogo do ano, é aquele jogo. Quer queiramos, quer não, é o grande jogo. Agora, eu marquei, é que ao longo da história, muitos poucos jogadores marcaram 4 golos ao Benfica. Marcou o Lourenço, que era um dos meus ídolos, era ele e o Figueiredo. Porquê? Que eu lembro-me ainda do chapéu que ele deu no Mel, depois diziam que o Mel é baixinho e ele deu-lhe um chapéu. E o Peroteu, que fez 4 golos também ao Benfica. Portanto, na história dos Sportings Benficas, eu estou a falar só de jogadores do Sporting. Exatamente. Só nós os 3 conseguimos fazer 4 golos. Portanto, é bonito, eu fico feliz, mas porque o jogo é um jogo diferente de todos. O jogo do Benfica, o Sporting Benfica, o Benfica Sporting, começa a mexer logo na segunda-feira. É verdade. Os outros só começam a mexer aí no sábado, na sexta. Aquele começa logo na segunda-feira. O ambiente todo que nos rodeia, tudo. Sabes, Manel, e é muito bonito que tu tenhas lembrado o Lourenço e o Peroteu. É muito bonito. Grande Manel, porque tu estás mesmo na história do Sporting, és muito querido e é um privilégio muito grande eu ser teu amigo do peito, pá. Igualmente, e vai ser assim até o resto da nossa vida. Logicamente. Que Deus nos dê saudinha para continuarmos a cultivar a nossa amizade e o nosso Sporting Clube de Portugal. Mais nada. E o Sporting não é só quando ganha, quando perde, Sempre ainda Sporting. Temos que apoiar mais muitas vezes. Exatamente, Sporting Clube de Portugal. E assim termina aqui mais um programa Eu Lembro-me de Ti, um programa mesmo muito especial, porque foi feito com o meu querido Manel, o meu grande amigo, aqui na sua casa em Sarinhos Pequenos. Manel, sempre.